As coordenadas do GPS indicavam um ponto morto no mapa, uma estrada vicinal de terra vermelha no interior do estado. Eram 02:43 da manhã e a chuva torrencial transformava a poeira em um lodaçal espesso e escorregadio. As luzes intermitentes das viaturas, refletindo no barro molhado, criavam um show de horrores estroboscópico. O capitão da polícia militar desceu da viatura, as botas afundando na lama, e sentiu o cheiro metálico que nem a tempestade conseguia lavar. O cenário na velha borracharia não condizia com um assalto frustrado comum. Não havia cápsulas de armas de fogo defensivas no chão, nem sinais de tiroteio cruzado. Havia apenas um silêncio sepulcral e 3 corpos dispostos em uma geometria perturbadora. O perito criminal, um homem com 20 anos de carreira, estava pálido. Ele apontou para o primeiro corpo, caído sobre uma pilha de pneus velhos. "Não foi bala, capitão", disse ele com a voz trêmula. O tórax dele foi colapsado. Parece que ele foi atropelado por um caminhão. Mas o carro deles está intacto ali, no centro da oficina. Uma única cadeira de madeira estava tombada. Ao lado dela, uma bengala de madeira maciça, com a ponta desgastada pelo uso, repousava inocentemente sobre uma poça de óleo misturado com sangue. O operador fantasma já havia partido, deixando apenas a assinatura de sua brutalidade cirúrgica. Dias antes daquela noite fatídica, a rotina de Geraldo era um relógio suíço emperrado pela ferrugem. Ele era conhecido na região apenas como o Manco da borracharia, um senhor de poucas palavras, barba branca por fazer e um caminhar arrastado. Sua borracharia era um barracão de madeira e telha de amianto, situada no quilômetro 40 de uma estrada que ligava o nada a lugar nenhum. O cheiro de borracha queimada e graxa velha impregnava suas roupas e sua pele. A perna direita de Geraldo parecia rígida, obrigando-o a usar uma bengala pesada, feita de uma madeira escura e densa, que ele mesmo havia talhado. Os caminhoneiros que paravam ali sentiam pena do velho, vendo-o lutar para erguer pneus de trator. Mas quem observasse com atenção, veria que a luta era teatro. Quando ninguém olhava, Geraldo movia tambores de 200 litros sem alterar a respiração. A bengala não era apenas um apoio, era uma extensão de seu braço, sempre posicionada a menos de meio metro de alcance. Nos fundos da oficina vivia sua razão de existir. Ana, sua neta de 17 anos, órfã de pais, ela estudava para o vestibular em uma mesa improvisada entre pilhas de câmaras de ar. Geraldo monitorava o ambiente com uma paranoia silenciosa. Cada carro que diminuía a velocidade na estrada acionava um alarme em sua mente. Ele sabia a diferença entre o som de um motor com problemas e um motor que desacelerava para espreitar. Ele mantinha os compressores de ar sempre na pressão máxima, muito acima do recomendado para calibrar pneus. As chaves de roda, as marretas e os pés de cabra não ficavam espalhados, ficavam alinhados, polidos e estrategicamente posicionados a cada 2 metros da oficina. A obsessão de Geraldo por segurança não era senilidade, era memória muscular. A cada trovão que ecoava no vale, ele não ouvia a chuva. Ele ouvia o som de morteiros distantes de uma vida que ele tentou enterrar. Ana muitas vezes pegava o avô, olhando para o horizonte com o olhar vazio, a mão apertando o cabo da bengala até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela perguntava o que houve, e ele apenas sorria, dizendo que estava prevendo o tempo. Mas o tempo que Geraldo previa era sempre uma tempestade de violência. E ele sabia, no fundo de sua alma calejada, que a tempestade eventualmente bateria à sua porta. Para entender a letalidade daquele senhor manco, precisamos voltar 30 anos no tempo. Esqueça a borracharia. Estamos na fronteira densa da selva amazônica, em uma zona não mapeada. Geraldo não era chamado de Geraldo. Seu codinome era Sabujo. Ele não era militar regular, nem policial. Ele era um rastreador de contratos, um caçador de recompensas que operava nas zonas cinzentas onde a lei não chegava. Sua especialidade não era o tiro de longa distância, mas a caçada de pressão. Ele era contratado para entrar na mata atrás de alvos que exércitos inteiros não conseguiam encontrar. Traficantes de madeira, chefes de garimpo ilegal, paramilitares. O treinamento de Sabujo foi forjado na dor. Ele aprendeu com indígenas e mercenários a usar o ambiente como arma. Se a munição acabasse, a floresta provia. Um galho, uma pedra, o barro, tudo era letal nas mãos certas. A missão que mudou sua vida e que gerou o manco foi a caçada a um cartel conhecido como os Serralheiros. Eles dominavam uma rota de tráfico humano e eram conhecidos por desmembrar suas vítimas. Sabujo infiltrou-se no território dele sozinho. Ele passou 4 dias imóvel em um pântano, respirando através de um talo de bambu,
esperando o comboio passar. A disciplina mental exigida para não se mover enquanto insetos devoravam sua pele era desumana. Quando o comboio parou, Sabujo não atirou. Ele armou ciladas. Usou a tensão de cipós e o peso de troncos para criar armadilhas cinéticas. Ele queria causar pânico, fazer os alvos acreditarem que a própria selva os estava atacando. Um a um, os homens do cartel caíram. Um teve o crânio esmagado por um tronco que desceu como um pêndulo. Outro caiu em um fosso com estacas afiadas. O medo desorganizou o grupo, exatamente como Sabujo previra. Mas o líder do cartel, um homem astuto, percebeu o padrão. Ele usou civis, capturados como escudo humano, forçando Sabujo a sair das sombras para evitar um massacre de inocentes. O confronto foi corpo a corpo. Sabujo estava armado apenas com um facão e sua ferocidade. Ele eliminou 3 guardas em segundos, movendo-se com uma fluidez que desafiava a física. Foi quando aconteceu. Uma granada de mão, lançada de forma desajeitada por um dos bandidos, caiu perto demais. Sabujo se jogou para proteger uma das reféns. A explosão não o matou, mas os estilhaços destroçaram seu joelho direito e rasgaram sua coxa. A dor foi cegante. O mundo ficou branco e zumbiu em alta frequência. Mesmo caído, com a perna inutilizada e sangrando profusamente, Sabujo não parou. A adrenalina e o treinamento assumiram o controle. Ele se arrastou até o líder do cartel. O líder riu, apontando a arma para a cabeça de Sabujo. Mas Sabujo tinha uma última carta na manga. Uma zarabatana improvisada feita de tubo de alumínio que ele carregava camuflada. Com o último fôlego de seus pulmões, ele soprou um dardo embebido em veneno de rã direto no pescoço do líder. O homem caiu convulsionando antes de conseguir apertar o gatilho. A extração foi um pesadelo. Sabujo teve que se arrastar por quilômetros de mata fechada, arrastando a perna morta, com a ferida infeccionando a cada hora. Durante essa jornada de dor, ele alucinou. Viu os rostos de todos os homens que havia caçado. A selva sussurrava julgamentos em seus ouvidos. Ele prometeu que, se sobrevivesse, nunca mais caçaria por dinheiro. Ele foi encontrado por uma tribo local à beira da morte. A recuperação levou meses. Os curandeiros salvaram sua perna, mas a articulação estava fundida, os nervos danificados. O Sabujo ágil estava morto. No lugar do guerreiro ágil, nasceu um estrategista estático. Como não podia mais correr, ele aprendeu a fazer o inimigo vir até ele. Aprendeu que uma bengala podia defender, atacar e bloquear com mais eficácia que um fuzil em curta distância. Ele modificou sua bengala, ocou o interior, inseriu um núcleo de chumbo na ponta para impacto e reforçou a estrutura com fibra de carbono, disfarçada de madeira envelhecida. Aposentado à força, ele adotou o nome Geraldo. Assumiu a guarda da neta após a morte da filha e buscou o lugar mais isolado possível para viver seus dias em penitência. Mas a mente do caçador nunca desligou. Ele via vetores de ataque em todo lugar. A borracharia foi montada não para consertar carros, mas como uma kill box, uma zona de morte defensiva. Cada ferramenta tinha um propósito duplo. A mangueira de ar comprimido tinha um bico modificado que podia disparar esferas de rolamento. O macaco hidráulico estava posicionado para tombar prateleiras pesadas sobre invasores. Ele treinou a mente para ignorar a dor crônica na perna. A dor tornou-se sua aliada, um lembrete constante de que ele estava vivo e de que o mundo era perigoso. E agora, 30 anos depois, o destino trazia a violência de volta à sua porta, na forma de um carro de luxo com um pneu furado. O Sabujo estava prestes a acordar. 3 dias antes, em um apartamento sujo na periferia da capital, o plano foi traçado. O grupo era liderado por Caco, um assaltante de bancos procurado, inteligente, mas arrogante ao extremo. Ao lado dele estava Boi, um gigante de 2 metros, viciado em anabolizantes e com um histórico de espancamentos que faria um carcereiro vomitar. Ele era a força bruta, o ariete do grupo. O terceiro era Dinho, o motorista, jovem, nervoso, viciado em estimulantes e com uma necessidade patológica de aprovação dos mais velhos. Ele pilotaria a nave. O alvo era uma mansão de veraneio de um político corrupto. A informação era quente. Haveria milhões em espécie escondidos em um cofre falso na adega. Vai ser rápido, disse Caco, desenhando no mapa. Entramos,
Pegamos a grana e saímos pela rota caipira. Ninguém vigia aquelas estradas de terra. A arrogância deles residia na certeza da impunidade. Eles estavam armados com fuzis curtos e pistolas automáticas. Quem os pararia? A polícia local mal tinha combustível para as viaturas. Eles roubaram um SUV blindado de luxo para a fuga. Caco insistiu que precisavam de conforto e blindagem, ignorando que um carro tão chamativo seria um farol em estradas rurais. O assalto correu bem até a saída. O político estava lá, o que não era previsto. Boi, em um acesso de raiva desnecessária, espancou o homem quase até a morte, deixando DNA e caos para trás. Eles fugiram com as mochilas cheias de dinheiro, mas com a polícia estadual em alerta máximo. O rádio da polícia gritava as descrições deles. "Corta pro interior!" gritou Caco. Dinho jogou o SUV na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha. A suspensão do carro de luxo gemia contra os buracos da via precária. A adrenalina estava no teto. Eles riam, cheiravam carreiras de pó no painel do carro e contavam maços de dinheiro. Sentiam-se deuses intocáveis, mas a estrada rural não perdoa a arrogância. Um buraco escondido sob a lama de uma chuva recente aguardava como uma mina terrestre natural. A 140 km, Dinho não viu a cratera. O impacto foi violento. A roda dianteira direita atingiu a borda afiada de uma pedra. O pneu de perfil baixo feito para asfalto liso rasgou-se instantaneamente. O carro sambou na pista, quase capotando, mas a eletrônica do veículo segurou a trajetória. Eles pararam a quilômetros da civilização, com um pneu estraçalhado e sem estepe, que haviam jogado fora para caber mais dinheiro. "E agora, gênio?" rosnou. Boi paradinho. A chuva começou a cair grossa e pesada. A noite caía e eles estavam presos no meio do nada com milhões roubados. Eles se arrastaram com o carro manco por mais 5 quilômetros, o aro riscando o chão e soltando faíscas, até avistarem uma luz amarela e fraca na escuridão. Borracharia do Geraldo. Salvação. Rio Caco. "Vamos lá. O caipira vai trocar esse pneu pra gente agora, por bem ou por mal." Eles pararam o carro na entrada do barracão. A chuva batia forte no telhado de zinco. Caco desceu primeiro com a pistola enfiada na cintura das calças, mas visível o suficiente para intimidar. Boi desceu em seguida, estalando o pescoço. Dinho ficou no carro, acelerando o motor inutilmente, ansioso e drogado. Geraldo apareceu na porta da oficina, limpando as mãos em uma estopa suja. Ele viu o carro, viu as placas de fora, viu a atitude corporal dos homens. O sabujo dentro dele acordou instantaneamente. "Tamo fechado, amigo", disse Geraldo, sua voz rouca quase sumindo nos barulho da chuva. Ele se apoiou pesadamente na bengala, exagerando a manqueira. "Tá fechado o caramba, vovô", disse Caco, chutando um pneu velho para longe. "Você vai abrir essa droga e vai botar um pneu novo nessa nave agora." Geraldo olhou para os olhos de Caco, pupilas dilatadas, narinas irritadas, arma na cintura, perigo nível máximo. "Não tenho pneu para esse aro. Isso é carro importado." Boi se aproximou, sua sombra cobrindo Geraldo. "Então dá um jeito, ou a gente queima esse barraco com você dentro." Foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu. Ana, curiosa com o barulho, colocou a cabeça para fora. "Vô, tudo bem aí?" O tempo parou. Os olhos de Caco e Boi saíram de Geraldo e focaram na menina. Um sorriso predador surgiu no rosto de Boi. A dinâmica da situação mudou de negócio para oportunidade. "Olha só", disse Boi, lambendo os lábios. "Parece que o vovô tem companhia. A gente pode esperar o concerto lá dentro com ela." Geraldo sentiu um frio no estômago que não sentia há 30 anos. Não era medo. Era a confirmação de sentença de morte. Aqueles homens não sairiam dali vivos. "Entrem", disse Geraldo, baixando a cabeça em falsa submissão. "Vou ver o que consigo adaptar." Ele mancou para dentro, guiando os lobos para a toca do urso. A arrogância dos bandidos os cegou. Eles viram um velho aleijado e uma menina indefesa. Não viram as mangueiras de pressão alinhadas, as chaves de aço temperado e o olhar gelado do homem que já havia matado com as próprias mãos. Dentro da oficina, a luz fluorescente piscava, dando ao ambiente um ar doentio. Caco sentou-se na cadeira de Geraldo, colocando os pés sujos de lama sobre a mesa, onde estavam as notas fiscais. Boi foi direto para perto de Ana. A menina recuou contra a parede, segurando seus livros contra o peito como um escudo inútil. "Estudiosa, é? Gosto de menina inteligente", zombou ele. Geraldo começou a trabalhar na roda do carro. Ele se movia devagar, gemendo a cada vez que se abaixava. "Preciso de
Espaço, disse ele, a voz trêmula. Trabalha quieto, velho, gritou Dinho, que agora também havia descido do carro e andava de um lado para o outro, paranoico, olhando para a estrada escura. Enquanto suas mãos desenroscavam os parafusos da roda com a chave de cruz, a mente de Geraldo calculava vetores. Ele mapeou a posição de cada um. Alvo 1, Caco, sentado, 4 metros de distância. Arma na cintura, lado direito, relaxado. Tempo de reação estimado, 2 segundos. Alvo 2, Boi, em pé, 2 metros de distância, focado na menina. Massa corporal imensa. Pontos fracos, joelhos e garganta. Alvo 3, Dinho, perto da porta, 6 metros. Armado com submetralhadora na bandoleira. O mais perigoso por ser instável. Geraldo precisava separar os alvos. Juntos, o volume de fogo deles o superaria. Ele precisava usar o ambiente. Ele olhou para o manômetro do compressor. 180 psi. Pressão industrial. Dinho cometeu o primeiro erro tático. Ele se distraiu com o celular, tentando conseguir sinal. Ele deu as costas para o velho manco, assumindo que a ameaça era zero. Geraldo, acidentalmente, derrubou uma chave de boca pesada no chão. O barulho metálico ecoou. Caco pulou na cadeira, sacando a arma. Que merda é essa? Desculpa, desculpa. A mão tá velha, escorrega, choramingou Geraldo, erguendo as mãos tremendo. Caco riu e guardou a arma. Eles relaxaram novamente. Geraldo testou os reflexos deles. Eram lentos. Estavam chapados. Boi cansou de apenas olhar. Ele estendeu a mão para tocar no cabelo de Ana. Vem cá, gracinha. Deixa o tio ver o que você tá lendo. Ana, treinada pelo avô a nunca demonstrar medo passivo, cuspiu no chão perto da bota dele. Não toca em mim. Boi riu alto, uma gargalhada grotesca. Arisca, o vovô ensinou a morder? Ele se virou para Geraldo. Ei, aleijado, termina logo isso que a gente vai levar a menina para dar uma volta. Garantia de que o pneu não vai estourar de novo. A frase pairou no ar. Levar a menina. Esse foi o ponto de não retorno. O código moral de Geraldo, enterrado sob camadas de trauma, acendeu como um maçarico. Geraldo continuou girando a chave de roda, mas agora ele não estava soltando o pneu. Ele estava apertando a empunhadura, sentindo o peso do aço cromo-vanádio. O macaco tá emperrado, disse Geraldo sem olhar para cima. Preciso que alguém segure a lanterna aqui embaixo para eu ver onde encaixar. Era uma isca. Ele precisava atrair um deles para a zona de morte. O raio de ação de seus braços e ferramentas, fora da vista dos outros. Caco fez um sinal de cabeça para Dinho. Vai lá, inútil, ajuda o velho. Dinho resmungou, guardou o celular e caminhou até Geraldo, agachando-se ao lado da roda. Anda logo com isso, disse Dinho, iluminando o eixo do carro. Ele estava a 30 centímetros da mão de Geraldo. O cheiro de suor químico do bandido invadiu o nariz do velho. Geraldo olhou para a bengala encostada no paralama. Dentro dela, o tubo de aço estava carregado com um dardo de prego, mas ele precisava de silêncio agora. Ele olhou para a mangueira de ar comprimido jogada no chão, sibilando levemente. O bico de limpeza, uma ponta de metal fino, estava ao alcance. Achou o buraco? Perguntou Dinho, impaciente, colocando o rosto perto da caixa de roda. Achei, sussurrou Geraldo, mas ele não falava do carro. A tensão era palpável. O som da chuva aumentou lá fora, criando um isolamento acústico natural. Ninguém ouviria gritos. Boi continuava cercando Ana, encurralando-a no canto da oficina. Caco contava o dinheiro na mesa, alheio ao que acontecia no chão da oficina. Geraldo respirou fundo, uma inspiração lenta, controlada. Seu batimento cardíaco baixou. A tremedeira nas mãos sumiu. O manco desapareceu. Ele segurou o bico da mangueira de ar comprimido como se fosse um punhal. Seu dedo pairou sobre o gatilho da válvula de liberação. Ele olhou para Ana uma última vez. Seus olhos diziam, feche os olhos e conte até 10. Ela entendeu. Ela fechou os olhos, e o inferno desceu sobre a borracharia. Boi agarrou o braço de Ana com força bruta, arrastando-a. Vamos pro carro agora, ele rugiu. Esse foi o sinal. Num movimento que desafiou sua idade, Geraldo cravou o bico da mangueira de ar comprimido no ouvido esquerdo de Dinho, que estava agachado. Ele apertou o gatilho. 180 psi de ar comprimido entraram diretamente no canal auditivo e crânio do bandido. Não houve tiro, apenas um som abafado, úmido e horrível. Os olhos de Dinho saltaram das órbitas. O cérebro sofreu um barotrauma massivo, instantâneo. Ele caiu morto antes de os joelhos tocarem o chão sem dar um único grito. Geraldo o soltou, deixando o corpo deslizar suavemente. Geraldo pegou a chave de roda cruz, pesando 3 quilos de aço sólido. Ele se levantou.
A bengala ficou no chão. Ele não mancava mais. Caco ouviu o baque do corpo de Dinho e levantou a cabeça. Dinho, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Geraldo arremessou a chave de roda girando no ar como um bumerangue mortal. A ferramenta voou 4 metros através da oficina. O impacto foi devastador. A cruz de aço atingiu Caco diretamente na boca, estilhaçando dentes, mandíbula e nariz em uma explosão de osso e sangue. Caco foi arremessado para trás com a cadeira, caindo inconsciente e engasgando no próprio sangue. A ameaça armada estava neutralizada. Restava o monstro. Boi soltou Ana e se virou, vendo a carnificina em segundos. Ele rugiu e sacou uma faca de combate da bota, já que seu fuzil estava no banco de trás do carro. Ele avançou contra Geraldo como um trem de carga. Geraldo, desarmado agora, recuou para perto de sua bancada. Boi tentou um golpe de cima para baixo. Geraldo esquivou-se lateralmente com uma agilidade de sabujo, fazendo o gigante acertar o vazio. Geraldo agarrou sua bengala modificada da bancada. Ele apertou um mecanismo oculto no cabo. A ponta de borracha caiu, revelando uma ponta de aço temperado afiada como bisturi. Boi atacou novamente. Geraldo usou a bengala para bloquear o braço da faca e, num movimento fluido, estocou a ponta de aço na coxa de Boi, atingindo a artéria femoral. Um jato de sangue arterial pintou as paredes de vermelho vivo. Boi urrou, surpreso, e tentou estancar o ferimento com a mão. Você sangra rápido, disse Geraldo, sua voz fria e metálica. Ele girou a bengala e desferiu um golpe brutal com a parte pesada do cabo na têmpora do gigante. O som do crânio estalando foi audível acima da chuva. Boi caiu de joelhos, atordoado, o olhar vidrado perdendo o foco. Geraldo não parou. Ele caminhou até o gigante ajoelhado. Com a frieza de quem abate gado, ele usou a bengala como um taco, golpeando a traqueia de Boi, esmagando a laringe para garantir que ele não levantaria. O silêncio voltou à oficina, quebrado apenas pelos gorgolejos dos homens moribundos e pelo som sibilante da mangueira de ar balançando no chão. Ana abriu os olhos. Ela viu o avô em pé, coberto de sangue que não era dele, respirando pesadamente, mas firme como uma rocha. O monstro havia salvado a princesa, tornando-se o pesadelo dos dragões. Quando a polícia chegou, horas depois, chamada por um motorista que viu o carro atravessado, a cena era um quadro surrealista de violência. O legista não conseguia conciliar o que via: um homem morto por embolia cerebral causada por ar comprimido, outro com o rosto reconstruído para dentro do crânio, o terceiro sangrado e asfixiado. Quem fez isso? Perguntou o capitão. Não foi um tiroteio, foi um massacre manual. Geraldo estava sentado na varanda, a bengala limpa ao seu lado, tremendo levemente, envolto em um cobertor. Ele alegou legítima defesa. Disse que eles brigaram entre si e o atacaram. Ana confirmou a história, com lágrimas nos olhos. Eles iam me levar. O vovô tentou me proteger. Eles começaram a bater nele e ela soluçava, atuando perfeitamente conforme instruída. A perícia técnica encontrou digitais dos bandidos nas armas, mas as digitais nas ferramentas de Geraldo eram apenas de trabalho. A dinâmica da cena era confusa demais para provar um assassinato a sangue frio. Além disso, os mortos eram criminosos procurados, assassinos de policiais. Ninguém na delegacia estava interessado em investigar a fundo quem matou os assassinos de Cop. O caso foi arquivado como legítima defesa em situação de extrema violência. A notícia se espalhou. O borracheiro justiceiro. Pessoas começaram a ir até a borracharia para tirar fotos, para agradecer, mas Geraldo odiava na atenção. Ele sabia que o cartel ou os amigos de Caco viriam atrás de vingança. O rosto dele estava nos jornais locais. O anonimato, sua maior defesa, havia sido quebrado. Uma semana depois do incidente, um carro preto com vidros escuros foi visto rondando a estrada de terra. Geraldo sabia que o tempo havia acabado. Ele vendeu as ferramentas pesadas para um ferro velho vizinho. Queimou os arquivos e documentos antigos que guardava em um cofre no chão. Numa manhã de neblina, a borracharia não abriu. A corrente estava passada no portão com um cadeado novo. Dentro, o lugar estava varrido, limpo. Não havia sinal de Geraldo ou Ana. Apenas um pneu velho pendurado, balançando com o vento que entrava pelas frestas. Na mesa da cozinha, o capitão da polícia encontrou um envelope. Dentro, havia a quantia exata para pagar os impostos atrasados do terreno e uma escritura transferindo a propriedade para uma instituição de caridade local. Ninguém nunca mais viu o velho manco e sua neta. Rumores dizem que eles foram vistos cruzando a fronteira para o Paraguai, ou talvez
talvez, vivendo em uma cidade costeira no sul. Mas os caminhoneiros mais antigos, aqueles que conhecem as estradas da madrugada, contam outra história. Dizem que, se você estiver em perigo em uma estrada deserta, sendo cercado por bandidos, às vezes uma sombra surge do mato. Uma sombra que manca, mas que ataca com a velocidade de um raio. Uma figura que usa o ambiente como arma e desaparece antes que a poeira baixe. O operador fantasma não se aposentou. Ele apenas mudou de território de caça. Onde houver predadores ameaçando inocentes, o sabujo estará lá, com sua bengala de chumbo e sua justiça silenciosa. E para os criminosos que acham que o isolamento rural é um refúgio seguro, cuidado com quem vocês encontram na beira da estrada. Nem todo velho manco é uma presa fácil. Às vezes, ele é o próprio predador.